A graça e a paz. Amém, amados? Nessa noite nós gostaríamos de discutir com os irmãos, lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 21 e 22. Amém? Mateus, capítulo 20, versículo 21 e 22. Estaremos discutindo sobre o preço do trono do Senhor. Amém? Diz assim: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Amém? Amados, observe, a nossa jornada, muitas vezes nós olhamos só apenas para o plano material, o plano físico, né? Nós não devemos esquecer que a nossa visão, ela é tanto no plano horizontal quanto vertical. Então, nós caminhamos no plano horizontal, mas dirigidos e abençoados por Deus que está no plano vertical, que estás no céu. Então, a mensagem da união, aqui, a mensagem da união com Cristo em sua morte, é aquela morte que vai nos ligar, nos identificar com o trono da graça. A nossa vida eterna. E é exatamente o que Jesus estava ensinando nesses versículos que nós acabamos de ler. Porque muitas vezes, por ser assim simples, nós não prestamos a devida atenção, né? Mas aqui nós vamos ver o que foi que o Senhor estava querendo ensinar para os seus discípulos. Porque em todos os fatos, em todos os momentos, o Senhor não desperdiça oportunidade para nos orientar, para nos exortar. Amém? Então, muito antes do Calvário, o Senhor Jesus já deu a indicação de que o que estava para vir. Quais seriam os próximos atos? E ele estava falando do trono dele. Mas os seus discípulos apanharam essa visão de trono, né? Mas como eles só tinham entendimento do trono terreno, eles estavam achando que Jesus iria assumir o governo e restaurar Jerusalém, né? E eles começaram a cogitar e a fazer planos, né? E eles mesmos começaram ali se associarem com essa ideia, né? Porque eles eram íntimos de Jesus, estavam caminhando com Jesus, e eles achavam que eles seriam os detentores de alguns postos de destaque. E foi o que nós vimos aqui em Mateus 20. A mãe de 2 dos discípulos de Jesus chega para Jesus e fala: Senhor, eu quero lhe fazer um pedido. E ela chega a ele e ele prontamente fala para que ela possa abrir o coração e pedir o que ela deseja. E ela fala que no teu reino, um dos meus filhos se assente à tua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, que eles sejam os de maior destaque no seu reino, né? E o Senhor tomou esta questão e aplicou ao ensinamento necessário, né? Que é muito maior para nós hoje, se nós entendermos esse ensinamento. É que a palavra lá em Apocalipse, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 4, a parte B, fala que infinitamente maior daqueles que seguem o Cordeiro aonde Ele quer que vá. E a igreja hoje do Senhor é aqueles que seguem o Cordeiro na sua jornada. E ele pergunta
Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Amém? Você pode fazer essa pergunta para você. Você está preparado para pagar o preço? No versículo 23 de Mateus 20, vem a resposta. Responderam-lhe: podemos. Então o Senhor lhes disse: bebereis o meu cálice, certamente, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Amém? Então, amados, ainda em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, diz: existe aqueles que vão se assentar com Cristo em seu trono, mas no futuro. Amém? Você vai se assentar com Cristo no futuro? Esse é o seu anseio? Mas nós temos que entender uma novidade aqui. Para isso acontecer, você está sendo preparado agora. Para você assumir essa posição, você está em treinamento agora. E eu preciso entender isto. Quando conhecemos essa morte em Cristo e a nova vida que nos introduz a comunhão com Ele na ressurreição, e eu tenho que buscar constantemente um resultado inteligente para a minha vida, amados, para a sua vida. E esse resultado é dia após dia, constantemente. Nós temos que estar atrás disso. Não é apenas participar da comunhão, da vitória, porque Cristo venceu o mundo e venceu o Satanás, o seu príncipe. Mas aquele governo vitorioso deve ser operado em cada um de nós. E em nós, manifestado diariamente. Você está sendo preparado para governar. Você está preparado para reinar com Cristo Jesus. E com relação a essa referência, existe muitas passagens nos evangelhos, e flui naturalmente. Mas tudo isso aponta para um governo que não será agora, mas será no porvir. Será depois do tribunal de Cristo. Mas o treinamento é agora. A preparação é agora. E nós estamos passando por isso nesse momento. Talvez você não tenha percebido, mas é constantemente. O Senhor permite que nós passamos por provas. O Senhor permite que nós passamos pelos vales. Para quê? Para que nós possamos deixar de conhecer Jesus apenas de ouvir falar, mas que agora você possa concluir que os meus olhos te veem. Veja a glória de Deus, veja a manifestação de Deus agindo e operando nas nossas vidas. Amém? Em Lucas, no capítulo 19, versículo 16 a 19, diz: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade. Um governa sobre 10 cidades, e o outro sobre 5, conforme a medida da fidelidade de cada um. O que essa passagem está nos alertando? Exatamente isso. Que quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, eu vou receber as coroas, porque é a promessa de Deus. Nós vamos passar pelo tribunal para receber as coroas e os galardões, as pedras, pelas obras que você fez para Deus, pela maneira que você se posicionou, né, diante
da sua responsabilidade aqui na terra como ministro do Evangelho, como dispenseiro da graça, como mordomos do Senhor aqui na terra. Porque todos os seus atos, tudo aquilo que você faz e pensa, está sendo escrito, está sendo anotado. E naquele dia será aberto os livros, com todo o seu histórico, com tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz: importa que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo para receber pelos atos ou atitudes que nós fizemos no corpo, seja de bênção ou de maldições. Amém? Então o governo do trono ainda não é visível para nós, apenas na esperança, porque a nossa esperança, ajuda aí o pessoal do ministério, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Amém? Nós aguardamos Jesus ainda até a luz. Amém? Então entenda isso, amado. Nós ainda não estamos avistando o trono de Cristo. Ainda não está visível. Mas os príncipes dos gentios ainda exercem domínio e controle sobre a terra. E Jesus mesmo falou, nessa passagem, ele falou: olha, mas entre vós não será desse jeito. No meio de vós não será assim. Aqueles que quiser ser grande, deve ser o servo. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Essa é a nossa maneira de agir. Então, quando a palavra de Deus diz, lá que Deus fala: olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos. E aqui nós temos essa visão, quando Jesus fala: olha, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Seja o servo, seja o escravo, aquele que está aqui para servir os outros. Amém? Então, amados, é uma caminhada que nós temos que entender. Como é que é a nossa jornada? A nossa jornada, apesar que nós estamos indo para Jerusalém celestial, você tem a ideia que é para cima. Não, a nossa jornada é para baixo. Eu tenho que descer para ser servo. Eu tenho que descer para eu poder servir os outros. Nunca ficar defendendo os meus direitos. Aqui fala do poder de submeter as autoridades às outras pessoas. Lá em João, no capítulo 3, versículo 30, diz: convém, é João Batista falando, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o princípio que eu tenho que entronizar na minha vida, porque eu tenho que praticar ele. Poder para ser escravo, um escravo em algemas na terra, servindo aos outros. Este é o preço. Este é o preço do trono. Mas o tempo todo, do lado celestial, como eu vi, existe dois mundos, o material e o espiritual, né? Você está sendo feito governador no poder da ressurreição de Cristo. Quanto mais você serve aqui, mais você cresce lá. Esse é o ensinamento. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. E a questão, você pode realmente beber do cálice? Você pode descer? Você já penetrou numa união com o Senhor Jesus, a ponto de ter poder para descer diante da circunstância, diante das lutas? Descer assim de forma graciosa,
sem se considerar um infeliz, um miserável, sem murmurar, sem reclamar, sem lutar, sem se esforçar para que aquilo não aconteça, sem entrar em conflito. Nós já falamos que o Senhor Jesus é o nosso padrão e o nosso modelo. Pense no Senhor Jesus. Quando Ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Olha, amados, naquela época, o escravo de menor importância numa casa, ele era responsável por lavar os pés de todos os convidados que adentrassem aquela casa. E Jesus, Mestre e Senhor, Ele cinge uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Não só a lavar os pés, como também, depois de lavar, beijar o pé dos seus discípulos. Olha o ensinamento. Então Ele lavou os pés dos discípulos. E depois, como Ele se comportou, como Ele se portou na sala do julgamento. Te acusam de muitas coisas e você não fala nada. Pense no deboche, no desprezo dos seus irmãos, nos açoites, nos bofetões que ele levou, devido à vaidade do povo daquela época. Você pode beber desse cálice? Você pode descer? Cada vez que você desce, você sobe. E eu tenho que aprender isso. Cada vez que eu não me exalto, mas me humilho diante da potente mão do Senhor, mais nós subimos na presença de Deus. Cada vez que você desce aqui na terra, mais você sobe no plano espiritual. Amém? Então, que o Senhor Jesus nos prepare para o trono e nos torne disposto a passar por esse treinamento. Amém? E quando eu falo assim, passar pelo treinamento, amados, não é fácil. Apesar que faz pouco tempo, foi ontem praticamente, eu ainda me lembro, quando eu entrei na Força Aérea, como conscrito. Você sabe o que é o conscrito? É aquele que está abaixo do soldado algumas léguas, lá embaixo, E o conscrito ali, na base aérea de Anápolis, deixa eu te contar o drama. Naquela época, eu tinha um cabelo assim que batia no meio das costas, Você sabe quando que a minha orelha viu o sol na vida? Quando eu entrei lá. Porque eles, o padrão militar, rapou assim, sabe? 2 dias a orelha já estava na carne vivinha. E foi exatamente ali no mês de janeiro. Mês de janeiro é aquele mês que chove e vem aquele sol abençoado de verão. Chove, Graças a Deus que era para ser uma quarentena. Mas com 21 dias, a gente foi liberado. Já recebeu todo o material. Então, mas o que a gente fez nesses 21 dias? Uma preparação para ver quem iria fazer o curso de soldado. Porque eles pegou um número bem acima da capacidade, Era para 120, eles pegaram 150. Aí começaram aquela preparação, aquela série de exercícios para fazer 30 desistir. E você ali, na preparação, perseverando,
né? Perseverando. Amém? E é exatamente isso que nós estamos aqui, amados. Nós estamos dispostos a passar por essa preparação. Eu estava disposto. Por vários fatores. Primeiro fator, eu tinha sido dispensado naquele ano de servir, né? Se não fosse o meu pai, né? Que não conhecia nada de militarismo, mas ele olhou assim e falou, vou falar com aquele baixinho, né? De igual para igual, acho que falou, fica mais fácil. E por acaso era o capitão, que era o comandante da companhia, né? Então ele chegou e falou, olha, eu gostaria que você pegasse esse daqui, né? E ele pegou, mas eu só era mais um a mais dos que tinham que ser tirados. Então, todas as vezes que a atividade física estava assim, bem puxada, porque lá tinham vários instrutores. Um terminava de pagar flexão de braço, por exemplo, aí a gente ficava de pé, já mandava frente para a direita, e lá estava outro descansado. Depois frente para a direita, só ia fazendo o ciclo. E corria, e marchava, e fazia tudo. Preparação. Nós estamos dispostos a passar por essa preparação? Só que agora, amados, a nossa preparação é para governar, juntamente com Cristo Jesus. Porque essa é a responsabilidade da igreja no porvir. Ela vai governar com Cristo e vai julgar as nações com Cristo Jesus. Nós temos que estar preparados para isso, e por isso que nós estamos sendo preparados, né? Amém? Então, voltando aqui ao nosso assunto, mas insisto com você, amado, você agora, presta atenção, agora, nesse momento, agora mesmo, por meio de todas as atuais circunstâncias que você está passando, é que Deus deseja operar em nós, através dessas circunstâncias. Deus colocou você no lugar onde Ele possa atender os seus clamores, as suas necessidades, as suas orações, mas sem deixar de te preparar para o futuro. Nada na sua vida acontece por acontecer. Sempre tem o projeto, sempre tem o propósito de Deus na sua vida. Não pense que é você que está fazendo, né? E às vezes até nos momentos de dificuldade na sua vida, você pode pensar que o inimigo está interferindo em suas circunstâncias, está te barrando, está levantando contra você, está te colocando de ponta cabeça, como se você realmente estivesse nas mãos de Satanás. Mas, meu irmão, esse é o mais elevado voto de confiança de Deus em você. Deus é maior do que o diabo, e maior do que as investidas do diabo na sua vida, e Ele não vai investir na sua vida sem que Deus dê permissão. Lembra de Jó? Deus teve que autorizar para ele fazer alguma coisa. Não é? Mas para isso, eu tenho que ser verdadeiramente filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram na obra de Cristo Jesus. Filhos. Porque Deus Pai guarda e cuida dos filhos. Ele tem compromisso com os filhos. Então, quando assim as coisas parecem mais negras, mais difíceis, quando elas parecem que não tem mais solução, que o diabo vai vencer, creia que a situação está no controle de Deus. E Deus pode produzir
a sua glória na sua vida e te capacitar para você ser vencedor. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Amados, observe, você acha que você está passando por uma luta estrondosa, né? Como é que diz lá? Hercúlea. E a palavra de Deus vem e te fala, a sua leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Esse é o caminho para ser o governador. Esse é o caminho para reinarmos com Cristo Jesus. Reinarmos com Cristo Jesus. Amém? Até que profundidade sua fé pode ir? Se você puder permanecer em meio a tudo isso e confiar em Deus totalmente, sem qualquer sinal de que Ele está do teu lado, que Ele está te cobrindo, se você puder permanecer inabalável através de tudo isso e dizer no final, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Amém? Creio que Deus é Deus. Mas, amados, é isso que acontece. Quando eu estou em prova, eu me alegro naquelas lutas, ou eu começo a reclamar, a murmurar, a questionar. A fé, a confiança é total em Deus. Né? Porque se Deus quiser, se Ele fizer, se Ele é Deus, que é o que eu sou? Servo. Mas o que é que nós queremos que Deus seja? Servo. E eu seja o Senhor. Por isso que muitas vezes nós fazemos campanha, nós pedimos, e muitas vezes algumas pessoas têm até o roupante de falar, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Amados, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Não é porque você quer, mas é porque Ele quer. Romanos no capítulo 40, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Temos que aprender a caminhar por fé. O meu justo viverá por fé. Né? Então, novamente a pergunta, até que ponto você pode confiar em Deus nas trevas? Sem luz, sem manifestação de Deus, sem você ouvir um sim, ou não, ou aguarde, mas você apenas sente o silêncio de Deus na sua vida. Até que ponto você pode confiar em Deus? Você pode beber do cálice? Talvez você possa dizer, eu posso. Mas essa frase estaria faltando alguma coisa, porque eu tenho que lembrar que a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Ou melhor, Paulo disse diferente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Quem é que te capacita? Quem é que te ampara? Que te conduz? Que te cobre? Amém? Sim, sabemos que Deus pode, e precisamos ficar longe de nós mesmos, e mais perto de Deus. Amados, entenda isso, o seu maior inimigo, o seu inimigo número 1, é você.
O seu segundo inimigo é o mundo. O seu terceiro inimigo é o diabo. Então, não tem como, não vai pular etapa. Primeiro você tem que se vencer, depois vencer as circunstâncias, porque o mundo é as pessoas que estão à sua volta, que estão tentando te influenciar, que estão tentando te desviar. Quando você vencer essas duas, aí você vai estar, sim, preparado para enfrentar o seu arqui-inimigo. Mas, por enquanto, ainda não. Mas entenda, virá um tempo quando nada nos será deixado além de Deus. Nós estamos no fim das coisas, porque Jesus já às portas. Vai haver um avivamento? Vai haver avivamento, mas é um avivamento diferente. Vai haver lutas, vai haver muitas lutas, porque está se aproximando o período da tribulação. Amém? Então esteja cada dia mais ancorado em Jesus Cristo, ancorado nele, e deixe que Ele opere, deixe Ele agir na sua vida. Entenda, o diabo está absolutamente derrotado, e Deus pode fazer a sua vontade na sua vida, a qualquer momento, a qualquer instante. Mas quanto mais você aprender a descer, e levar o seu ego à cruz, e tomar a sua cruz, e seguir a Jesus, você estará no melhor lugar, porque você estará buscando fazer a vontade de Deus, e nenhuma circunstância vai poder te vencer, nenhuma circunstância vai te derrubar, mas tudo vai se levantar para cair. Aprenda, amado, você tem que aprender para você poder servir ao seu propósito. A palavra de Deus deixou um único mandamento para o povo de Deus. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois que você vai e prega, você vai ensinar, você vai batizar e você vai discipular para ter novas pessoas fazendo a mesma coisa que você está fazendo. E você está fazendo isso? O único mandamento, a única missão que o Senhor Jesus deixou para nós: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade. Entenda isso, amados. Deus colocou você exatamente no lugar certo. E tudo que você passa é para queimar aquilo que Ele vê que precisa ser queimado. É para purificar tudo aquilo que precisa ser purificado. Entenda a lei da pressão. Se você pega ali a estrutura do grafite, o grafite frágil, você passa em cima de qualquer coisa, ele solta ali em cima. Mas se você levar ele sobre um excesso de temperatura e de pressão, ele vira um diamante. Um mineral mais resistente, que corta até vidro. Então nós vamos passar pela pressão, nós vamos passar pela prova. Mas muitas pessoas acham que vencer as circunstâncias é eu colocar em ordem todos aqueles períodos de luta que estamos passando. Entenda isso, amados. Não é assim. A vitória é uma transformação
é uma purificação interior. Interior. Amém? Quando você está envolvido pelas circunstâncias, é o Espírito de Deus que te dá energia, que te fortalece, que te capacita para você continuar. Cada vez mais. Porque você continua, porque você está tranquilo, porque você sabe que Deus é Deus. E sabe que Ele está te sustentando. E que apesar de tudo, infinitamente melhor estar aos pés do Senhor, do que tentando fazer as coisas pela minha própria força, pela minha própria capacidade. Entregue-se ao Senhor. Amém? E o final do capítulo 1 de Efésios mostra-nos Cristo ressurreto, assentado à mão direita de Deus. Versículo 21, diz assim, a parte A apenas, muito acima de todo principado, observe, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e todo nome. E depois ela acrescenta que todas as coisas estão sobre seus pés. E imediatamente no capítulo 2, ele já começa a falar de nós. Ele fala assim, versículo 1, Ele nos deu vida. Versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E muitas vezes é aqui que nós não entendemos, nós não conseguimos entender, né? Igual, não conseguimos entender por que o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 16, fala assim, entrai, pois, ousadamente diante do trono da graça, para buscar mantimento, para usar em tempo de necessidade. Entrai, pois. Mas como é que eu posso entrar? Amados, o seu lugar já está guardado. O seu nome já está lá. Então você entra, não é porque você é o máximo, mas porque Jesus já fez tudo. Tá? O Senhor ressurreto nos chama para estar nesse lugar mais acima. Agora mesmo, não em corpo físico, mas em espírito. Em espírito nós estamos assentados ali com Ele. Mas na terra, nossa posição visível é de servo, servo de todos, por amor de Deus. E é isso que nós temos que buscar, que o Espírito Santo de Deus nos ensine como ser, em nossos atos, em verdade, sermos escravos de Jesus Cristo, aqui mesmo. Pois nós estamos nos preparando para partilhar e compartilhar o trono de Cristo Jesus. Amém? Você deseja isso? Não senti firmeza não, viu? Você deseja isso? Você é capaz de beber do cálice? Jesus bebeu. Jesus bebeu do cálice por nós, e nós podemos dizer por isso, Senhor, por mim mesmo não posso, mas por Tua graça, escolho isso. Você pode escolher, amados. E nós temos que entender a força do livre-arbítrio. É você que escolhe o caminho que você quer andar. É você que escolhe com quem que você quer estar na eternidade. A escolha é sua. Né? Como diz aí antigamente, aqui e agora, você decide. Esteja pronto. Nada na terra pode rebaixar você, se você mesmo não se rebaixar. Nenhuma circunstância, nenhuma humilhação vai te derrubar,
se você não se sentir humilhado. Porque quando você se sente humilhado, é o seu ego que está sentindo aquilo. Quando você tem a mentalidade de servo, e que está ali para servir, independe o que os outros vão falar ou deixar de falar a seu respeito. Porque você sabe a sua posição. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, parte A. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Mateus 24, 12 eu acho, 12 ou 13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se somos salvos, estamos reinando com ele. Entenda, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Porque depende de Deus chegar a esse entendimento. Senhor, por mim mesmo eu não posso, mas por tua graça eu escolho isso. Eu escolho passar pelas provas, eu escolho ser preparado, eu escolho caminhar de acordo com a tua vontade. Amém? Então a salvação é para todos. O lugar do trono é preparado para aqueles que estão dispostos a ser treinados, preparados para isso. Mateus, no capítulo 20, versículo 23, vamos repetir novamente. O assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Amém? Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Mas a questão aqui é aquele detalhe, acima de tudo. Como pode ser isso, acima de tudo? Amados, só conhecendo o livramento realizado por Deus, que nos tirou ali do lodo, do lamaçal e colocou para nos assentarmos junto a príncipes. Aquela vida em que nos mantinha em escravidão as coisas aqui da terra. Só conhecendo tudo isso, só conhecendo no poder do Espírito Santo e o pleno significado da cruz de Cristo nas nossas vidas, é que nós poderemos entender esse princípio da unidade que nos liga ao corpo de Cristo. E Paulo nos leva a uma visão mais profunda ao explicar essa unidade na ceia do Senhor. Abra suas Bíblias em Romanos, no capítulo 11, versículo 23 ao 30. Amém? Romanos, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ou melhor, desculpa, 1 Coríntios capítulo 11. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30. Isso é ato falho, amados. Estou estudando Romanos para as aulas de terça-feira e acabou que... Amém? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor
até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morreram. Amém? Amados, fazei isso em memória de mim, pois é a aplicação contínua da cruz que manterá no lugar de morte a minha velha criatura, a sua velha criatura. Constantemente, eu tenho que aplicar a cruz na minha vida. Cristo morreu não apenas para que eu pudesse, ou que nós pudéssemos, ter os nossos pecados, as nossas transgressões perdoadas. Mas Paulo nos diz, e diz várias vezes, que nós também morremos com Ele, e fomos com Ele sepultados por meio do batismo na morte. Romanos, no capítulo 6, versículo 4. E conclui que nós devemos andar em novidade de vida. Nós estamos andando em novidade de vida, amados? Nós estamos vencendo as nossas lutas, as nossas provas? Pois é o sangue do Senhor Jesus que fez expiação por todos os pecados dos pecadores. Não há mais condenação. De nenhuma transgressão o Senhor se lembra. Fazer isso em memória de mim é a única condição que pode nos livrar e levar a viver muito mais acima de tudo. Quando você está no trono com o Senhor, você está muito mais acima de tudo. No poder da sua vida. Quando lá em João 10, versículo 10 diz: e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, uma vida sem fim. A fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Assim, a vida ressurreta de Jesus brota em poder em cada um de nós. Cada um de nós. E o ponto principal para nós encerrarmos essa palavra. Portanto, fazer isso em memória de mim é consequência do salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. E é o ponto máximo que nos leva e que nos faz atingirmos e alcançarmos muito acima de tudo. Só assim nós podemos chegar diante do trono de Deus. Só assim. O Senhor te colocou acima de todas as coisas terrenas e todas as circunstâncias mundanas. O Espírito de Deus agora habita em nós. Em nós. E constantemente Ele está ali te fazendo lembrar do pecado, da justiça e do juízo. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Gálatas, no capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Amém? Então, fazer isso em memória de mim. Constantemente, uma vez por mês, nós estamos ceando, nós estamos buscando entender cada vez mais aquilo que Cristo fez por nós. Porque nos traz à memória aquela cena do pai que corre para abraçar o filho pródigo. Então, independente daquilo que nós praticamos, ou fizemos, negligenciamos, o Senhor está sempre aguardando que nós consertemos,
que nós nos aproximemos mais dEle, que nós nos arrependemos, que nós deixamos, abandonemos aqueles tipos de prática, de pecado, para que nós possamos ali, participando do corpo e do sangue do Senhor, ser renovados a cada momento, ser restaurados. E esse é o objetivo. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.